Tarde, Toritama e região. Eu sou o professor Letieri Silva, de língua portuguesa, e vou apresentar o Protásio em Ação de hoje, especialmente para o terceiro ano. Então, vamos comigo, desde já, agradecendo a sua audiência. Na nossa reorganização curricular estadual, nós vamos trabalhar hoje análise linguística e escrita. Então, esse é o nosso eixo. E as expectativas de aprendizagem é identificar e analisar os diferentes tipos de conectores que estabelecem relações entre orações, períodos, parágrafos, promovendo a progressão do texto. Esta faz parte do eixo análise linguística. Também temos a escrita, o eixo escrita, que a expectativa de aprendizagem é reconhecer a defesa de pontos de vista de textos da ordem do argumentar. Então, vamos lá. O que é que nós vamos ver em gramática hoje? Nós vamos ver as conjunções. Vocês sabem que nós temos as conjunções coordenativas e as subordinativas. Hoje, o nosso foco é nas conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas são palavras que ligam duas orações ou termos da oração com a mesma função. A conjunção é a palavra que liga duas orações ou termos de mesma função na oração. E quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma relação de coordenação ou subordinação. As orações coordenadas são independentes entre si, ou seja, possuem significado singular, mesmo que ligados pela conjunção. Nas orações coordenadas, elas têm um significado individual, tá certo? A conjunção, ela vai fazer com que ligue uma oração à outra, mas elas são independentes. Ao contrário da subordinada, que a segunda complementará o sentido da primeira. Então, por isso que nós dizemos que há uma subordinação. E para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz. Este "e" aí, vocês poderiam destacar como a conjunção aditiva, que será vista daqui a pouco em detalhes. As duas orações estão ligadas pela conjunção "e" não tem relação de dependência entre si. Então, a primeira oração, a lua surgiu, tem sentido completo, independe da segunda, as estrelas inundaram o céu de luz. E assim também é a segunda em relação à primeira. Vocês puderam ver que a primeira oração é independente da segunda. Ou seja, essa questão de não dependência é o que forma as orações coordenativas. E aí, eu vou falar para vocês a conjunção coordenativa. Duas ou mais orações que mantêm independência entre si chamam-se coordenadas. E, consequentemente, a conjunção que liga tais orações é denominada conjunção coordenativa. A conjunção coordenativa também ocorre quando duas palavras são ligadas na mesma oração. Veja o exemplo. Ele venderá brinquedos ou revistas. Este "ou" aí, nós temos o exemplo da conjunção, tá certo? E também vocês vão entender, quando eu classificar as conjunções coordenadas, qual a denominação dessa conjunção. Observe que a conjunção "ou" está ligando duas palavras, no caso aqui, brinquedos ou revistas, as quais exercem o mesmo papel de objeto direto na oração. Só para relembrar,
Objeto direto é o complemento verbal, tá certo? O objeto direto é o complemento verbal que não é ligado por preposição. O que é ligado por preposição é o objeto indireto, tá certo? Então, podemos classificar as conjunções coordenativas em aditivas. É sempre bom, em língua portuguesa, vocês prestarem atenção assim na nomenclatura. Pelo nome, tá certo? Você já vai identificando o que pretende se dizer. Aditiva vem de quê? Adição, tá certo? Então, vocês aí do terceiro ano, prestem bastante atenção nisso aí. As conjunções aditivas exprimem ideia de adição, soma, tá certo? E nós temos também alguns exemplos, que é e, não só, mas também, nem, tá certo? Então, são alguns dos exemplos de conjunções coordenativas aditivas. E como exemplos, eu vou dizer, fui à escola e joguei bola. Tá vendo? O e aí, fazendo a ligação, né, a conjunção aditiva, eu não fui apenas à escola, eu também joguei bola. Então, está adicionando mais um fato. Não fui à escola, nem joguei bola. Também nós temos aí a conjunção, no caso aqui, nós temos nem, tá certo? E aí ele fez a ligação entre essas duas palavras. Pois bem, vamos agora para as conjunções adversativas, tá certo? Quando nós falamos em adversidade, né, algo contrário, né, que se opõe, então exprime a ideia de contraste, oposição. E aí eu vou dizer alguns exemplos de conjunções para vocês adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, etc. Então, estes são apenas alguns exemplos, tá? Existem muito mais. Como exemplo, eu vou citar para vocês o mesmo. Fui à escola, porém não levei meu caderno. Ou seja, essa adversidade é que fica subentendido que quando você vai à escola, você pretende, né, digamos aqui no exemplo, estudar, então você espera que você leve o caderno. Mas neste caso aqui, porém não levei o caderno, é uma ideia de oposição, de adversativa, tá certo? Se opõe ao que se espera. Fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações, né? Então, também um outro fato em que ocorreu uma adversidade. Nas conjunções alternativas, como eu disse que vocês prestassem atenção na nomenclatura, alternativa quer dizer que você vai ter uma escolha, certo? Então, exprime uma ideia de alternância ou exclusão. E aí nós temos as conjunções alternativas ou, ora, entre outras. Então, como exemplo, eu vou dizer a vocês o seguinte: ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa. Vocês estão vendo que é uma alternativa, né? Ou eu estudo, né, para a prova e tiro uma nota boa, ou se eu não estudar, eu vou tirar uma nota baixa. Então, este é um exemplo de conjunção alternativa. Nós temos também, ora como fast food, ora me alimento bem. Então, nós temos aí uma questão de alternância. Continuando nas orações coordenativas, nós temos as conclusivas. Essas conclusivas exprimem ideia de quê? Conclusão. E eu vou citar alguns exemplos para vocês, como pois, logo, portanto, por isso, etc.
Então, como exemplo, pratiquei exercícios físicos. Por isso, me senti muito melhor. Ou seja, a conclusão de eu ter praticado exercícios físicos foi me sentir melhor, tá certo? Não quero mais... aquele medicamento é tarja preta. Logo, deve ser vendido somente com receita. Então, vocês podem ver que o medicamento com tarja preta conclui-se que só pode vender, né, ser vendido com receita. E, por último, nós temos as conjunções explicativas, que exprimem ideia de explicação. Então, nós temos aqui porque, que e entre outras. Exemplos: ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Então, veja aí, olha, esse pois não está nos que eu disse a vocês, mas ele também faz parte de uma explicação. Ele deve ter saído da escola porque ele não voltou mais. Então, há essa explicação. Não quero mais comer porque estou satisfeito. Então, a explicação dada para eu não querer mais comer é porque eu já estou satisfeito. Então, é muito importante que vocês, estudantes, possam observar, tá certo? Nessas conjunções coordenadas, né? Nessas orações coordenadas, o uso de todos esses exemplos aqui, para que vocês possam se sair bem nas análises que vocês irão fazer em frases ou em textos. O nosso próximo eixo, que é o eixo da escrita, nós vamos trabalhar com dissertação escolar. É muito importante nós falarmos também sobre a questão da dissertação. Por quê? Porque é muito utilizado, né, nas provas que nós chamamos de externas, como SAEP, SAEB, né, Prova Brasil, e também no Enem, vestibulares, tá certo? São usados esses tipos de dissertações. O objetivo dele, vocês vão ver durante a minha apresentação dessa dissertação, é fazer com que o estudante aprenda a arte de argumentar. É muito importante, porque, principalmente na redação, você vai precisar argumentar. E como fazer isto? Através da dissertação escolar, o professor vai lhe direcionar para que você tenha argumentos, tá certo? Para você colocá-los em seus textos. Então, a dissertação escolar é um gênero textual que constrói uma opinião em torno de uma proposta. Geralmente é produzida no contexto escolar por alunos do ensino médio. O aprendiz escreve atendendo a uma solicitação do professor, a fim de melhorar sua capacidade argumentativa. Então, o que eu falei para vocês. Nesse gênero, não se apresenta imediatamente uma opinião acerca de uma questão proposta. É preciso acrescer alguns argumentos que sustentam essa opinião. Então, isto é o que mais nós, professores de língua portuguesa, sentimos falta no texto dos nossos alunos. Esse argumento plausível, esse argumento que convença o leitor. É preciso que o aluno tenha essa consciência de que ele não escreve para ele, você escreve para um leitor. E você precisa ser o mais claro possível para que esse leitor ele consiga compreender o que você vai escrever, o que você quer dizer. A dissertação escolar é topologicamente heterogênea, pois agregadas à tipologia de base dissertativa, podem estar inseridas outras sequências, como a narrativa, a descritiva, a injuntiva, a explicativa e a preditiva, que dão suporte à argumentação. Normalmente, a linguagem empregada é a comum. No caso,
o tempo verbal predominante é o presente do indicativo, pois ele permite uma discussão a respeito do assunto. Nessa discussão, o mais importante não são tantas as ideias, né, do autor, mas como ele as desenvolve. Por isso, não importa se o sujeito é a favor ou contra, né, a pena de morte, por exemplo, mas como ele constrói sua opinião a respeito do problema. Isso quer dizer que para produzir uma dissertação é necessário ler sobre o assunto, refletir, avaliar, tomar uma posição. Então, assim, a dissertação escolar pressupõe o uso de argumentos consistentes e convincentes. Então, se os argumentos utilizados por vocês na dissertação escolar ou na própria redação, não vai ter uma boa pontuação, porque não vai convencer o leitor que está te acompanhando ali naquele texto. Você não vai convencer, tá certo? E aí nós temos como ainda na questão da dissertação escolar, tem um tema que eu separei aqui para vocês, que é assim: internet, ponte ou muro entre as pessoas? Então, digamos que fosse para você uma proposta de dissertação escolar. Que argumentos você utilizaria para responder este questionamento? A internet, ela é uma ponte para você chegar às pessoas, ou ela se tornou um muro para você atingi-las, né? Então, você precisa fazer essa reflexão. E baseado nisso, você vai criar os seus argumentos, certo? Então, tem vários argumentos aqui que eu separei. Eu vou ler o primeiro, que diz o seguinte: a internet é um grande passo rumo aos avanços tecnológicos do século XXI. Ela é cada vez mais utilizada nos 4 cantos do mundo, por pessoas que têm a intenção de se informar, manter contato e facilitar a sua vida. Para isso, utilizam-se e-mails, blogs, chats, MSN, sites e sites de relacionamento, entre outros. Nós temos meios também de aproximação online. Muitos indivíduos já se conhecem pela internet, já são amigos, né? Profissionais e estudantes também têm o mesmo interesse, que é para a questão de pesquisa e estudo. Mas até que ponto essa comunicação virtual é válida? Ela estreita os laços afetivos ou extingue? Ou seja, às vezes as pessoas dizem que a internet, né, aproxima quem está perto, afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Então, isto aí seria, né, este tema seria um grande e bom tema para vocês treinarem os argumentos de vocês. Dando continuidade, nós temos também o eixo de intertextualidade, que faz parte, né, do letramento literário, né? Intertextualidade, nosso conteúdo, do eixo letramento literário. E aí, o que é que eu quis mostrar a vocês na questão da intertextualidade, que vocês também encontram, às vezes, nas provas do Enem, por exemplo. Você vai ler um texto que te remete a outro. Ou seja, você vai dizer: eu já vi algo em uma paródia, eu já vi algo em uma paráfrase, tá certo? E assim, eu já vi em uma fábula. Então, um texto, né, quando ele é abordado em outro, cita outro, a gente chama de intertextualidade. É o recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece sobre o outro. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos e faz referência, explícita ou implícita, aos elementos
existentes em um outro, seja a nível de conteúdo, forma ou de ambos. Aí eu vou citar alguns tipos. Paródia, né? Muitas vezes nós podemos utilizar e ver que a paródia, ela usa-se da música, utiliza-se da música para fazer algo semelhante e você coloca na letra, você pode fazer uma crítica, tá certo? Então, a paródia é um desse recurso, é utilizada muito em programas humorísticos. A paráfrase, que é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, certo? A epígrafe, que é um recurso bastante utilizado em obras e textos científicos, desde artigos, monografias, né? Que tem aí a função de acrescentar algo, no caso, uma frase, né? Que você pode citar de um grande filósofo. A citação é acréscimo de parte de outras obras. Você cita outros autores, você coloca ali a sua citação no texto, que aí vai ter um bom respaldo, né? E também temos a alusão, que faz referência a outros, tá certo? Que faz referência a elementos presentes em outro texto. Então você vai ouvir, você vai ler e você vai poder identificar isto. Pois bem, todos esses assuntos que eu trabalhei com vocês até agora, eles estão sempre presentes, sempre tem uma, duas questões até mais nessas provas, em Enem, em tudo que eu já, nessas provas externas que eu falei para vocês. Por isso que eu decidi trabalhar com vocês hoje, especialmente do terceiro ano aí, que estão com certeza se preparando para o Enem. Também, agora eu vou dar dicas específicas para vocês, tá certo? Para vocês fazerem, né, utilizarem em relação ao Enem. Seja para conseguir uma boa nota na prova de língua portuguesa ou para mandar muito bem na redação, estudar gramática é essencial para qualquer candidato ao Enem. Então, você precisa entender essas 3 dicas que eu vou dar a vocês agora. A primeira, leia muito. Seja dentro ou fora de um cronograma de estudos, o hábito da leitura deve ser cultivado sempre, além de nos dar uma capacidade crítica maior em relação aos mais diversos assuntos. Certamente, ler livros, jornais e revistas contribui de maneira significativa aos nossos textos e redações. Ou seja, uma das coisas que os alunos muitas vezes dizem que não gostam de ler, fará muita falta para você, tá certo? Muita falta mesmo. Você precisa ter esse hábito para que você possa conhecer mais, ampliar o leque de informações. Não deixe de ler livros clássicos da nossa literatura, reportagens e teses mais complexas. Isso ajuda a manter a concentração e aumenta o vocabulário. Também vamos para a segunda dica. Desenvolva um cronograma. Dentro da gramática, existe uma série de assuntos que devem ser estudados pelos candidatos ao Enem. Por isso, a melhor maneira é desenvolver um cronograma de estudos que contemple os tópicos essenciais para prestar o exame. E aí eu vou citar alguns. Vocês não podem deixar de estudar na gramática estes pontos que eu vou dizer aqui a vocês agora. Verbos, análise sintática, concordância, regência e figuras de linguagem. Assim, claro que não só tem isso, mas assim são os principais. Eu escolhi os que mais aparecem no Enem, tá certo? Então, verbos, análise sintática, concordância, regência e figuras de linguagem. Também nós temos, é importante que você tire suas dúvidas. Esse tira dúvidas, você pode, na própria escola, com o seu professor, você pode também
assistir a videoaulas na internet, que você também vai estar tirando suas dúvidas em alguns pontos que você não conseguiu compreender. E dicas de redação, eu posso dizer a vocês o seguinte, que na redação nós temos o seguinte, eu sempre indico que você comece primeiro pela redação, porque você está com a mente ainda, digamos assim, mais leve. E se caso não der tempo, no final da prova você pode ir marcando o gabarito de acordo com o que você esteja vendo, né? Então, eu aconselho você iniciar logo fazendo o rascunho da redação. Muita atenção ao passar a limpo na folha de redação, na folha original, tá certo? Eu sempre indico 4 parágrafos para vocês fazerem um bom texto. Então, tem pessoas que fazem com 3, tudo bem, mas eu não acho adequado, por exemplo, 2 parágrafos, né? Então, o primeiro parágrafo, vocês vão apresentar a tese do que vocês querem falar, né? Vocês vão discutir, vocês vão ali dar pistas do que vocês pretendem abordar no desenvolvimento, que por sua vez deverá ter 2 parágrafos. Digamos que o primeiro parágrafo do desenvolvimento, você pode apresentar as causas daquela tese que você está ali abordando, e o segundo você também poderia colocar as consequências. Então também é uma dica de você utilizar aí, pensar nas causas e no segundo parágrafo do desenvolvimento nas consequências. E o último parágrafo, que é a conclusão, onde você vai amarrar as ideias do texto, né, onde você vai concluir, você também vai poder apresentar, né, o seu projeto de intervenção. E o que é o projeto de intervenção? É você apresentar soluções, né, para aquela tese que você está defendendo. Em outras palavras, é apresentar a solução para o problema que está ali abordado no texto. Então, você precisa prestar atenção neste detalhe, tá certo? Então, aqui foram algumas dicas de redação e outras dicas de gramática. Então, não esqueçam. E vamos lá que vocês são capazes e vocês vão, com certeza, arrasar neste Enem que está aí para acontecer. Então, no mais, eu queria agradecer, né? Agradecer a todos os ouvintes aqui da Líder FM, principalmente do programa, no caso da escola, né? Do Protásio em Ação. E dizer a vocês que foi um prazer ficar com vocês essa semana aqui, ao vivo, falando com vocês, interagindo, vocês aí, eu de cá, nós construindo o conhecimento juntos. Passo o bastão, né, para a próxima segunda-feira. Convido todos a ficarem ligadinhos aqui no Protásio em Ação, que nós teremos o professor Rafael Leite. Rafael, que é o professor de projeto de vida e empreendedorismo, tá certo? Então ele vai abordar esses temas aí com muita segurança para vocês. E como mensagem eu quero dizer que vocês pensem sempre positivo. Também queria pedir aos pais, né, que veja, né, vá sempre à escola, acompanhar o desenvolvimento do seu filho, veja, respeitem os professores, né, essa profissão que forma todas as profissões, a gente precisa disso, tá certo? Vá à escola, procure saber o que aconteceu, a escola está de portas abertas. Quero também agradecer a todos os alunos aí que estão ouvindo do 3º ano e os outros do semi-integral, aos alunos da EJA, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero também agradecer, né,
ao gestor da Escola Estação do Saber, que me liberou, porque eu tenho aulas ao vivo à tarde, e estou aqui com vocês, ele liberou para que eu estivesse aqui no Protásio em Ação. Então, muito obrigado, Adilson. Agradecer a todos que também, né, vocês sabem que o rádio também é TV, então todos que estão assistindo os vídeos aqui, a Erim Protásio pela confiança agradecer a equipe gestora, Débora, Adelano, Dona Socorro e Dani, minha coordenadora, que me acompanhou essa semana aqui como câmera. Agradeço imensamente. Na live, né? E isso mesmo, na live. E agradecer, né, a Maviael Santos, que está aqui na técnica. Eu quero dizer a ele que já estou aprendendo, professor observador, e vou tomar esse programa, show da tarde dele, nomes esquisitos não vão faltar, Maviael e Letieri, então vocês não vão estranhar. Então, muito obrigado, Maviael, pela sua gentileza, você é 10. E na próxima semana nós teremos aqui mais programa. Então, muito obrigado, bom final de semana, fiquem com Deus e continuem aqui com o show da tarde. Fui!